no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana vai terminando sem uma definição do texto da PEC que trata da redução dos tributos sobre os combustíveis. O preço da gasolina e do diesel continua nas alturas. Os consumidores ficam na expectativa sobre o anúncio de medidas que diminuam o impacto no bolso de quem precisa abastecer o carro. Claro que quando se fala em preço elevado dos combustíveis, principalmente do transporte de cargas, os reflexos recaem no bolso de toda a população. Jornalista Beto Almeida, quando a PEC dos combustíveis ganhará prioridade para ir ao plenário da Câmara e do Senado? Mais uma observação, antes da sua chegada, Beto Almeida, antes de chegar ao plenário da Câmara Federal e do Senado, o texto da proposta de emenda à Constituição passará por amplo debate nas comissões técnicas. Jornalista Beto Almeida, agora sim, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha, sabe qual é a grande dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, que o governo enfrenta? É porque não é só uma PEC, Luzenor, são duas PECs, são dois projetos de leis, um pelo menos já aprovado na Câmara dos Deputados, aquele que trata da incidência dos combustíveis, da redução de combustíveis, incluindo o ICMS. Então, não é apenas uma PEC, nós temos várias propostas. Vamos aí colocar 4 pelo menos. Então, primeiro, o governo tem uma preocupação, encontrar um consenso em torno do que tramita na Câmara e no Senado e principalmente num consenso que atenda também aos objetivos da equipe econômica. Então, o que está pegando agora? O que está pegando agora, primeiro, a equipe econômica, quando eu digo a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, ele defende, por exemplo, que a proposta seja uma que trate da redução de impostos, mas apenas sobre o óleo diesel. Não é o que entendem os demais integrantes do Congresso Nacional e nem mesmo uma outra parte do governo federal. Eles acham que tem que incidir também uma redução sobre os outros combustíveis, no caso o etanol, a gasolina, e tem até, Luzenor, uma PEC que inclui a redução, por exemplo, também sobre a questão da energia, porque a energia está impactando na inflação e no dia a dia dos brasileiros. Então, de cara, você percebe o seguinte, que nós temos uma ampla gama de proposições tramitando na Câmara e no Senado, duas PECs, dois projetos e não tem consenso em torno de nenhum. Qual é o bom dessa história? Se é que a gente pode tirar um lado bom aí, vamos tirar. O Congresso entendeu e o presidente do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, entendeu que a questão tem sim uma urgência. E essa urgência responde pelo nome, Luzenor, de inflação, retomada do preço inflacionário, do custo que isso representa para a vida do dia a dia do trabalhador. Então ele diz que não dá para ficar empurrando essa questão de forma indefinida. Isso significa que esta semana que se aproxima, agora a próxima semana, ele quer trazer para si a responsabilidade de agilizar a tramitação dessas matérias no Congresso Nacional. O jornalista Beto Almeida fala-se em urgência, urgentíssima, mas essa discussão sobre o preço dos combustíveis vem se arrastando há quanto tempo? 2020, 2021, estamos em 2022, será que a definição virá no calor das emoções das eleições? Afinal, nós temos aí caminhando para uma eleição onde muitas decisões são tomadas apenas olhando para os votos, para a atração dos eleitores, quando na realidade o Congresso Nacional deveria ter agido há muito tempo, mas vamos colocar naquela de nunca é tarde para tomar uma decisão em relação aos combustíveis. E nesse contexto aí, o governo federal vai fazendo as contas e no primeiro momento a estimativa indicava que o fim de tributos federais sobre os combustíveis poderia representar uma renúncia fiscal superior a 50 bilhões de reais por ano, somente da União. Agora uma versão mais enxuta da PEC aponta que o corte de impostos recairá principalmente sobre o diesel, com impacto de 18 bilhões de reais aos cofres do governo federal. Quando se fala em preço do diesel, Beto Almeida, o presidente Jair Bolsonaro faz um aceno para uma categoria que é simpática ao governo, que é formada pelos caminhoneiros.
Claro, esse argumento é técnico do Ministério da Economia para voltar as atenções sobre o diesel, que tem um peso, embora o benefício seja direto para os caminhoneiros, que a cada momento tem um aumento no custo dos preços do transporte e diminui a margem de lucro, mas a preocupação também quando se fala em diesel é em relação a toda a população, porque o transporte de cargas é feito com caminhões movidos a diesel, e quanto mais alto o preço do combustível, mais elevados se tornam ficam os preços dos produtos que chegam à mesa de cada um de nós. Agora tem também esse impasse, Beto Almeida. E aí você falou numa questão, Luciano, que é a questão da urgência urgentíssima. Isso, colocando em pratos limpos. Então, quando é que a gente pode imaginar que uma dessas propostas vai ter um mínimo de consenso e a votação em plenário? Não pense nisso antes do Carnaval. Não dá para sair essa votação antes do Carnaval. Quando o presidente do Senado diz que tem a prioridade para a semana que vem, é a tramitação. Porque uma PEC, Luciano, para você ter ideia, ela precisa de 171 assinaturas dos parlamentares. No Senado é menor, tá? 20, acho que é 51 assinaturas resolve, mas ainda assim você precisa dessas assinaturas para começar a tramitação de uma PEC. Aí tem uma coisa que é interessante aqui, que eu captei junto da Petrobras, olhando o site da Petrobras, ela fez um levantamento para a gente ter uma ideia de qual é realmente o impacto que tem os impostos sobre o preço final do que a gente paga, Luciano. Por exemplo, vamos lá, segundo a Petrobras, entre 26 de dezembro e 1º de janeiro desse ano, Luciano, R$ 1,77 do preço da gasolina vinha do ICMS. 87 centavos vinha do pagamento que é feito da distribuição e de revendas. R$ 1,04 é do custo do etanol anidro que é acrescentado à gasolina. 69 centavos é dos impostos da CID, PIS, PASEP e COFINS. E R$ 2,26 é de realização da Petrobras. Ou seja, são levantamentos feitos pela Petrobras mostrando aqui que o preço do ICMS tem um custo alto sobre o litro da gasolina, sobre o litro da gasolina. Então, é uma coisa para mostrar claramente que vai e que contraria aquele discurso dos governadores de que o ICMS não tem esse peso, não é um fator decisivo sobre o preço final do litro do combustível. Mas não é só isso, a gente sabe, você já citou isso aqui várias vezes, de que como hoje o petróleo é uma commodity que está com seu valor no mercado internacional e então, portanto, é dolarizado, a cada vez que o dólar se movimenta, o preço do combustível acaba também sendo atingido, afetado e passando isso para o nosso bolso. Seja como for, é o seguinte, o governo tem que encontrar uma saída rápida. Beto Almeida, para a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição na Câmara Federal, são necessários 171 votos, assinaturas entre os 513 deputados federais. E para a aprovação da PEC na Câmara dos Deputados, são necessários 308 votos. Aí faça a correção. No caso do Senado, são necessárias para a apresentação da proposta de emenda à Constituição, pelo menos 27 votos. Né? E para a aprovação no plenário, 49 votos dos 81 senadores. Então, seja, ainda dois terços. Tem uma longa tramitação esse debate e você tem toda a razão, né? Qualquer decisão mais concreta só virá depois do Carnaval. Agora a gente fala com insistência sobre esses assuntos que vêm de Brasília, mas mexe diretamente, Beto, com a vida da população, com a vida dos cearenses, com a vida de quem abastece o carro, seja para passear, para trabalhar, para transportar a família, e mexe também com as empresas de cargas, com os caminhoneiros. Nesse momento estão cruzando o estado do Ceará dezenas e dezenas de caminhoneiros em todos os sentidos, em todas as regiões. Gente que traz telha, tijolo da região do Vale do Jaguaribe para a região metropolitana de Fortaleza, que leva frutas do perímetro irrigado Vale do Jaguaribe para o Porto do Pecém, para o Porto do Mucuripe. Gente que desce ali a região da Ibiapaba, Beto, com um caminhão carregado de banana, de frutas e de verduras.
São pessoas, trabalhadores, proprietários de veículos que sentem no bolso a cada momento que vão abastecer o carro. Você falou agora da questão do preço dos combustíveis, no caso do óleo diesel, e aí tem também esse levantamento da Petrobras. Eu citei o impacto dos impostos, que cada um recai sobre, por exemplo, o caso da gasolina. E no diesel, por exemplo, Zedor, só para curiosidade aqui, para o nosso ouvinte entender o que entra de imposto aqui no preço do óleo diesel. 81 centavos seria do ICMS, dentro do preço do combustível, do litro do óleo diesel. 67 centavos é distribuição e revenda. 58 centavos é o custo do biodiesel, que também é acrescentado ao óleo diesel. E 33 centavos vem da CID, PIS, PASEP e COFINS. R$ 3,02 é de realização da Petrobras. Esses são os insumos, vamos dizer assim, que pesam no preço do óleo diesel.